quando eu estava orando, e eu tenho que confessar que eu estou venho de uma semana desafiadora, bem difícil, particularmente um dia bem difícil, e eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, em primeiro lugar, para que eu possa conversar com as mulheres hoje? E aí, desde ontem, Ele está falando uma palavra, né, na minha mente, uma palavra que me vem à mente, confiança, confiança, confiança. E aí eu fiquei pensando, confiança, eu gosto sempre de trazer um exemplo de uma mulher dentro da Bíblia, de contextualizar. No primeiro culto eu trouxe para vocês a história de Esther, e como ela cumpriu um propósito, como ela foi separada para um tempo como este, naquele contexto em que ela viveu, e a gente pôde conversar sobre isso, da gente entender que tempo é este e que propósito a gente pode cumprir nesse tempo que a gente vive. Mas eu falei, confiança, confiança, mas e aí? Uma mulher, então, uma história, e não vinha nada, e não vinha nada, e não vinha nada, vinha nada. Falei, será que eu estou muito ansiosa? Será que eu estou muito angustiada? Como é que eu vou pautar aqui esse tema confiança? Aí veio uma pergunta. Eu lembrei de perguntas que eu mesma fazia no meu processo, porque eu já contei para vocês que eu era muito cética, eu duvidava muito de tudo, eu não cogitava muito de questões ligadas à espiritualidade, porque não era algo que ocupava, assim, o meu dia a dia, enfim, por causa lá das questões que eu enfrentava. E aí eu fiquei pensando, o que a Márcia, de 20 anos atrás, o que ela pensaria sobre confiança? O que eu pensaria sobre confiança há 25 anos atrás? 25 anos atrás, eu estou com 51, eu tinha 25 anos. Eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade, eu estava grávida do meu primeiro filho, Pedro nasceu, eu engravidei do Pedro quando eu tinha 25 anos, eu já estava casada com 25 anos, falei, se alguém me falasse sobre confiança, se alguém me dissesse sobre essa palavra, o que eu pensaria com 25 anos? Eu falei, eu pensaria, por que confiar? Por quê? Por que confiar? Será que há alguém que realmente merece a minha confiança? Será que há alguém em que eu posso depositar minha confiança, que não vai falhar comigo, que não vai me decepcionar, que eu não vou ter que lidar com mais uma frustração, que eu não vou ter que lidar com mais uma expectativa frustrada? Por que confiar? Será que eu devo confiar? Ou é melhor eu ter uma atitude como a que eu tinha, e como a que eu tenho às vezes, meio desconfiada, não sei se eu vou pagar para ver, deixa eu analisar primeiro aqui essa situação. Com certeza era essa a pergunta que eu faria. Por que confiar? Quando faz sentido confiar? E aí eu fico pensando no nosso contexto histórico, no nosso contexto cultural como mulher. É comum no consultório eu receber muitas mulheres, é comum no aconselhamento aqui na igreja eu receber muitas mulheres machucadas em determinadas áreas, dentro do contexto familiar, mas a maioria delas machucada nos relacionamentos. E aí, por que confiar? Às vezes, a gente cresceu num contexto em que ouviu muito, os homens não prestam, os homens traem, não confie nos homens, eles vão falhar, cuide da tua própria vida, desenvolva os teus próprios projetos, que era isso que eu ouvia. Era isso que eu ouvia do meu pai, apesar de que o meu pai sonhava que as filhas dele iriam se casar, tudo, construir família, mas a fala dele as meninas não podem depender de homens. E aí eu já contei a história para vocês, que é tão interessante, que meu pai já faleceu, tem 12 anos, mas eu sou filha de um pai que era extremamente machista, que criou uma filha feminista. Eu sou a mais velha, eu falo que essas são as incoerências da ideologia. Vocês sabem que essa semana, até estava compartilhando com uma amiga, que
eu fui dar uma palestra no sábado, em comemoração ainda ao Dia da Mulher. E né, me convidaram para dar essa palestra como psicóloga. Então, eu preparei, né, toda uma fala, né, todo um conteúdo ligado à psicologia. Mas, aí na semana, ela me pediu para gravar um vídeo para anunciar, e aí eu vi que ela estava me anunciando como psicóloga e pastora. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí ela falou, não, ela tinha me falado mesmo que ela gostaria, era uma palestra que falava sobre a importância do equilíbrio, corpo, alma e espírito, e ela falou, não, eu quero que você fale sobre a espiritualidade. E aí isso para mim sempre gera um certo desconforto. Por quê? Porque eu não gosto de falar de Jesus? Não, eu amo falar de Jesus, eu amo falar de Jesus. Mas, como psicóloga, eu enfrento desafios dentro desse contexto, porque não existe uma psicologia cristã. Eu sempre digo isso, eu sou cristã, o que pauta a minha identidade primeiro é o cristianismo e depois todas as outras coisas. Mãe, esposa, profissional, avó, vem tudo depois. E aí eu falei, como é que eu vou juntar as duas coisas aqui? E quem convive comigo de perto sabe, né, tem esse hábito, é usual, ou é comum e é usual, às vezes, as pessoas me chamarem de pastora, porque né, o Marco é pastor, então a esposa do pastor é pastora. E eu entendo, sim, que eu pastoreio mulheres, mas eu não ocupo essa função enquanto cargo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me virar aqui? Com tudo isso, eram muitas mulheres, foi lá em Salvador do Sul, foi bem legal, um evento super bem organizado, em parceria com a prefeitura, foi muito legal. Aí eu falei, bem, já que ela me autorizou a falar como psicóloga, e ela quer que eu fale das questões sobre a espiritualidade, eu tenho que dizer o que pauta a minha espiritualidade, né? Então, aí eu falei, olha, eu fui convidada aqui para falar sobre isso, e aí eu preciso dizer para vocês, então, o que pauta a minha identidade, a minha espiritualidade. Eu sou cristã, então, se a gente for falar do cristianismo como também fazendo parte de uma ideologia, a minha ideologia é o cristianismo, e eu tenho que falar da espiritualidade dentro desse contexto. E aí eu lembrei de uma música. Eu lembrei de uma música que eu cantava quando eu era jovem, adolescente, uma música do Cazuza, que diz assim... meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, uma ideologia, eu quero uma para viver. Eu fiquei pensando naquela música, aquela música me veio, né? E eu sempre falo disso, quando eu estou falando para mulheres, não assim nesse contexto da música. E aí eu falei, puxa vida, eu cantava essa música. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Quando a gente está vivendo uma luta política, ideológica, nós nascemos num contexto muito ideológico, globalizado, então a ideologia ela assume um outro contexto. E aí eu falei, aí eu comecei assim a palestra. Eu falei, então, gente, o meu herói morreu numa cruz para que eu estivesse aqui. E para que eu pudesse me relacionar com ele e cumprir um propósito eterno. E lembra que no culto passado eu falei para vocês que a nossa escolha passa por isso? Nós vamos ter que escolher uma ideologia, nós vamos ter que escolher referenciais para crer. As nossas crenças passam por referências, nós não vamos conseguir ficar neutras nisso. E aí essa escolha importa, e Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu aprender diretamente da fonte que é Jesus. Então, quando é que faz sentido confiar? Quando eu tenho uma base segura. Se eu tiver uma base segura, quando a construção é segura, parece que faz sentido confiar. Mas também quando estamos inseguras, com medo e cheio de dúvidas. Porque quando eu estou com medo e também cheia de dúvidas, eu também estou procurando em que eu posso confiar. Então a confiança ela vai fazer sentido nos dois contextos. Tanto se eu vim de um ambiente funcional, onde a minha base de segurança e de pertencimento ela foi bem construída. Sempre ensino isso para as minhas pacientes. Na nossa condição psíquica, duas necessidades são fundamentais para que a gente tenha um bom desenvolvimento
nessa condição psíquica, que é a base de segurança e pertencimento. Quando essa base é alterada, isso vai comprometer toda a minha história, até que eu passe por um processo de ressignificar essa minha história. E Jesus, ele ressignifica definitivamente através de um relacionamento com ele. O movimento Mariás fala isso, de inspirar, ressignificar e transformar o modo de ser mulher. Então, confiar vai fazer sentido tanto num contexto que foi bom, quanto num contexto que foi ruim. Porque se eu aprendi que dá para confiar, eu não vou ter tanta dificuldade de confiar. Mas se eu aprendi que não dá para confiar, eu vou buscar bases em que confiar. E aí mora o maior problema. Porque daí as minhas bases podem ser construídas, como a Bíblia vai dizer, em cima da areia. Existe uma casa que é construída na rocha, que não se abala. Existe uma casa que é construída sobre a areia. Quem aqui lembra do desenho dos 3 porquinhos? Toda vez que fala de casa construída sobre a rocha e casa construída sobre a areia, eu lembro do desenho dos 3 porquinhos. Né? Qual era a casa que era derrubada? A casa que era construída sobre a areia. Sobre a rocha pode vir vento, pode vir tempestade, ela não se abala. Ela enfrenta o vento, ela enfrenta a tempestade, mas ela não se abala. Só que, se eu tive uma base de construção psíquica que foi danificada, o que vai movimentar a minha confiança muitas vezes são as minhas carências, a minha falta. E quando a carência, ela determina a minha falta e as minhas buscas, eu corro o risco de me envolver em muita enrascada. Porque eu vou ficar experimentando, buscando. E aí essa confiança, ela vai sendo cada vez mais danificada. E quando vê, eu estou completamente ferida, amargurada por todas as decepções e por todas as frustrações que eu tive que enfrentar. Por quê? Aquilo que me moveu foram as feridas que eu sofri. E aí eu vou ter dificuldade de confiar. Então, uma das coisas mais difíceis de reconstruir é a confiança. É muito difícil reconstruir confiança. Quando ela é abalada, é entre um casal, quando a confiança é abalada. Pais e filhos, trabalho, não confio mais naquele chefe que me contratou. Amiga, amizade. Quem aqui já não foi traída por uma amiga? E teve que lidar com essa dor. Já contei meu testemunho aqui para vocês também sobre amizade. O quanto foi difícil para eu reconstruir essa área da minha vida, porque foi uma área que eu fui muito machucada. Demorei muito para confiar. E às vezes ainda levo aí a gente vai levando umas invertidas, não é? Mas quando a base de confiança ela é destruída, nós nos sentimos como? Nós nos sentimos só, abandonadas e às vezes sem saída. Todas nós já fomos danificadas em algum momento nessa área, ou perdemos a confiança no outro, ou fizemos com que alguém perdesse a confiança em nós. Então é uma via de mão dupla. Ou eu já fui traída, ou eu já traí. Eu posso ter traído uma amiga, eu posso ter traído o marido, eu posso ter traído o chefe. A base de confiança, ela vai sendo danificada ao longo da vida. Ou alguém falha comigo, ou muitas vezes sou eu que falho com alguém. E seja qual for a forma como essa base foi danificada, eu vou precisar reconstruí-la. Todas nós podemos aprender a lidar com isso de uma outra forma. Porque para ressignificar de verdade, e aqui vem toda a pauta daquilo que nós cremos aqui, que é a confiança num Deus que não falha. Porque a boa notícia é que a confiança pode ser restaurada em Cristo Jesus. E a lição mais preciosa que nós precisamos aprender é que nós podemos confiar em um Deus que é Senhor e não falha. Em um Deus que é Pai e não falha. Aí aqui vem uma base de confiança que pode ter sido danificada. Por exemplo, hoje, quando eu falo disso, é até difícil. Porque quando a gente realmente resolve uma coisa na nossa vida, quando a gente passa por um processo que envolveu o perdão,
É difícil você trazer as tuas histórias dentro daquilo que já foi curado, mas eu conto porque a tua história pode ser parecida com a minha. Eu fui muito danificada na confiança com relação à paternidade. Sua filha mais velha. E o meu pai, ele teve um estilo de vida, por causa das dores que ele sofreu, né, depois de adulta, depois que eu fui buscar acompanhamento espiritual e emocional, eu consegui entender a história do meu pai. Mas eu fui muito danificada na minha confiança com relação ao meu pai. Então, quando eu vim para Jesus, foi até fácil começar um relacionamento com Jesus. Mas quando eu ouvia que Deus era Pai, aquilo não me soava bem. Porque eu lembrava do meu relacionamento com o meu pai. Nas áreas que aquele relacionamento não foi tão fácil. Nas áreas em que eu me decepcionei naquele relacionamento. Nas áreas em que, em muitos momentos, eu me senti sozinha naquela relação. Em que eu me senti desamparada. Falei, bem, se o meu pai falhou comigo, por que eu vou confiar que existe um Deus que é pai e não vai falhar comigo? A nossa psique faz um exercício assim, pais falham. Por quê? Porque o meu pai falhou comigo. Então, qual é a lógica, qual é a construção lógica da premissa? Se o meu pai falhou, Deus que é pai vai falhar comigo. E aí a gente começa a entender que para se relacionar com Deus como pai, eu vou precisar percorrer um caminho de ressignificar a minha história terrena nas relações humanas, que é onde nós lidamos com tantas falhas. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. O que é isso? Não há sombra de variação. Quer dizer que Ele não muda. Ele não muda nunca. E que o seu amor é para sempre. Mas eu só vou descobrir isso quando eu inicio um relacionamento com Ele. Essa música que foi cantada, esse louvor que foi cantado hoje, O Teu Amor Não Falha, muito curioso o que aconteceu. Cadê a Cauana? Está ali. Hoje, essa música, eu gosto demais dessa música. Eu digo que é o hino da minha vida, O Teu Amor Não Falha. Essa música, né, quem me conhece aí sabe, é o hino da minha vida. Quando o Marco pastoreava jovens e adolescentes lá na Alameda, meu Deus, mais de 10 anos atrás, tinha um líder de louvor que ele, toda vez que ele cantava essa música, ele me chamava de Tia Márcia. Ele falava assim, essa é em homenagem à Tia Márcia, porque ela virou meu hino. Teu amor não falha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que é isso que a música fala. E eu tenho uma história muito interessante com esse louvor. Eu fui num congresso de jovens na época, e na época não tinha Spotify, não tinha umas mídias como tem hoje de música, era CD, só tinha CD, não tinha nem mais disco, vinil, era CD. E eu fui num congresso de jovens que a mulher que canta esse louvor, o nome dela é Nívia Soares, ela estava lançando esse louvor naquela conferência para jovens. E quando eu ouvi esse louvor, ele queimou no meu coração. Ele fez muito sentido para mim de tudo que eu estava vivendo. Falei, meu Deus, é verdade, o amor de Deus não falha e tudo. E aí ela falou que ela estava lançando aquele CD naquele congresso para jovens e que ele ia estar disponível para venda. Quando acabou, todo mundo correu para adquirir o CD, e eu também. Falei, não, eu vou lá, porque eu tenho que comprar esse CD. E quando chegou na minha vez, não tinha mais, tinha esgotado. Foi o primeiro dia da conferência. E ela é de Belo Horizonte, então ela falou, gente, não vai dar para trazer mais, calculei errado, não sabia que ia sair tão depressa. E eu fiquei triste, eu falei, ai. Aí já veio um pensamento assim, poxa, para mim parece que não dá certo, parece que para mim nunca sobra, parece que para mim nunca dá tempo, parece que eu estou sempre atrasada com as coisas. Aí, de novo, o que a minha condição emocional fez? Se vitimou e falou, né? No fundo eu pensei, eu tenho um pai que não cuida de mim, não sobrou para mim. E aí, tá bom, estava eu lá com os meus pensamentos e tudo. Hoje eu tenho muito mais consciência disso. Aí, segundo dia da conferência,
fazia mais ou menos uns 2 meses, a gente tinha feito um retiro para jovens, que tinha vindo um pastor de Belo Horizonte. Olha que loucura. Ele e a esposa dele tinham vindo ministrar num retiro para jovens, que era o retiro que a gente estava promovendo, uns 2 meses antes desse congresso. E a gente fez contato, enfim, conversou e tudo. E aconteceu que ela ficou muito próxima de uma das jovens que estavam lá naquele retiro que a gente fez. E aquela jovem estava naquela conferência, que a cantora lá estava cantando, Teu Amor Não Falha, que o CD esgotou. No segundo dia do congresso, aquela menina falou assim para mim, tia Márcia, eu tenho um presente para te entregar, que veio lá de Belo Horizonte. Estava embrulhadinho assim o presente. Eu falei, ai, sério? Olha, foi a fulana que mandou para você, lembra? Então, ela mandou para você com uma cartinha. Eu tentei procurar a cartinha hoje, mas não deu tempo. Está guardada lá, que eu queria trazer, mas não deu tempo. Aí, tá bom. Quando eu abri o presente, que chegou naquela conferência, 2 meses depois, o que tinha naquele pacote? O CD da Nívia Soares. Teu Amor Não Falha. E com um bilhete mais ou menos assim. Márcia, lembrei de você. Esse é um CD que uma cantora daqui lançou. E eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Gente, sinceramente, quais são as chances disso acontecer aleatoriamente? Isso estava só no meu pensamento. Eu não comentei com ninguém. Eu não falei com ninguém. Deus fez aquele CD chegar para mim. O que Deus estava ressignificando na minha vida naquele momento? Qual foi o recado que Ele mandou para mim? Eu cuido de você, minha filha. Eu me importo com você. Era eu que ia te dar esse CD. Você não está entendendo? Você não ia precisar comprar. E sabe o que isso ressignificou na minha vida? Eu tenho uma história com meu pai muito curiosa. Quando eu fui para Curitiba, quando eu fui morar em Curitiba, meu pai estava trabalhando em Curitiba. E eu tinha terminado um noivado, que foi uma frustração gigantesca que eu vivi, muito nova, fiquei noiva. Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas eu tinha terminado um noivado, eu era muito nova. E eu falei, vou passar as férias com meu pai. Meus pais não eram separados, meu pai só estava trabalhando em Curitiba, então ele ia e voltava assim, de Curitiba para São Paulo. Só que eu tinha uma tia que morava em Curitiba também, e eu falei que vou dar um tempo lá em Curitiba, vou passar as férias lá. E acabou que eu fiquei em Curitiba, não voltei mais para São Paulo, e aí tranquei a minha faculdade em São Paulo, dei um tempo lá em Curitiba e depois comecei uma outra faculdade. E daí eu estava morando com meu pai. Eu e meu pai, a gente estava morando juntos num apartamento, e teve um dia que o meu pai me pegou no trabalho, porque ele trabalhava perto da escola que eu dava aula. E ele falou, filha, vamos passar no supermercado para comprar umas coisas. E a gente passou no supermercado para comprar umas coisas, e eu nunca vou me esquecer, eu peguei um miojo e um pacote de biscoito. E fomos passar no caixa. Então, meu pai passou no caixa primeiro do supermercado, e eu estava atrás dele. E eu ali com o meu miojo e um pacote de biscoito na minha mão. Mas o que eu imaginei? O meu pai vai pagar, né? Ele vai pegar o miojo e o pacote de biscoito e vai pagar. E para minha surpresa, o meu pai não pagou. E eu fiquei meio assim no vácuo. Falei, só que era estranho, eu lembro que eu pensei, eu falei, nossa, isso não combina com meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito generoso. Mas eu era jovem, tinha 20 e poucos anos. Passei o meu miojo, o meu biscoito, paguei. E a gente foi para casa. Gente, eu não tinha noção do quanto isso tinha marcado a minha vida negativamente. Eu não tinha noção. Eu trouxe esse conteúdo para a minha terapia uma vez. E olha como é que eu associei isso com Deus Pai. Qual foi a analogia que eu fiz com Deus Pai? E que eu lembrei naquele congresso, quando eu ganhei aquele CD. Falei, não, tudo bem, Deus é Deus, estou tendo um relacionamento maravilhoso com Jesus, eu creio que Deus é bom, que Ele pode reescrever a minha história, eu creio que Ele é bom, que Ele realiza milagres, eu creio em tudo isso. Mas o problema é meu, quem paga a conta sou eu. A minha construção era essa com Deus Pai, entende? E na terapia eu fui entender a construção que eu fazia. Falei, meu Deus,
eu não acredito que Deus vai pagar a minha conta. E aí eu entendi, na verdade, que Ele já tinha pago, porque Ele mandou Jesus para morrer por mim. Ele pagou um alto preço. Mas vocês estão vendo a construção que a minha psique fazia? Está tudo bem, eu me relaciono com Deus, Jesus é bom, mas o Pai me faz pagar a conta. E aí eu lembro, eu ficava tentando entender o que passou pela cabeça do meu pai. Meu pai era um homem muito calado. E aí eu pensei, bem, conhecendo meu pai do jeito que eu conhecia e a forma como ele funcionava, apesar dele ser muito calado, eu acho que uma das lições que ele quis me ensinar ali era que ele valorizava. Minha filha, você trabalha, você ganha teu dinheiro. Porque ele não me criou para ser uma mulher independente e feminista, para não depender de homem. Então ele quis me ensinar aquela lição. Só que o que faltou para o meu pai fazer? O que faltou? Ele comunicar a lição que ele estava me ensinando. Se ele tivesse comunicado, porque meu pai percebeu que eu fiquei desapontada. Claro que ele percebeu, mas ele era um homem muito calado. Porque se ele tivesse dito para mim assim, filha, olha só, eu sei que você ficou meio chateada porque eu não paguei o miojo e o biscoito. Mas é que eu estou valorizando, olha, eu estou feliz, você trabalha, você ganha teu dinheiro, você paga a tua faculdade. Olha que mulher incrível você está se formando. Que mulher incrível você está se tornando. Gente, isso não mudaria toda a minha condição psíquica com aquela história? Mas eu tive que na vida adulta, depois de anos, já casada, com os meus filhos, voltar lá atrás e ressignificar essa história. E falar, não, mas espera aí. Meu pai era um homem mau? Não, ele era um homem generoso. Então com tudo aquilo que ele queria que eu fosse, eu entendo. Ele quis me ensinar uma lição. Que pena que ele não me falou isso. Entende? Nós precisamos aprender a comunicar para o outro a intenção que a gente tem. Porque às vezes, quantas vezes, com os meus filhos, eu tive que aprender muito. Porque além de tudo, eu herdei o DNA mais do meu pai do que da minha mãe. Então, o meu padrão de comportamento é mais parecido com o do meu pai do que o da minha mãe. Porque a minha mãe comunica tudo. Minha filha, eu te amo, você é maravilhosa, você é inteligente. Nossa, eu tenho muito orgulho de você e tal. Mas o meu pai não. E eu sou mais parecida com o meu pai no modo de ser do que com a minha mãe. Então, eu tive que ressignificar isso para eu construir uma história diferente com os meus filhos. Para eu poder comunicar para eles o que eu estava querendo ensinar e por que eu estava tendo aquelas atitudes. Eu preciso comunicar para eles que o que eu estou fazendo é por amor. Eu preciso. Mas eu tive que aprender. Vocês percebem? Como é que a base da nossa confiança, às vezes ela é desconstruída por questões que aparentemente são bobas. Meu Deus, parece tão... Porque às vezes tem grandes traumas. Claro que existem grandes traumas na nossa vida. Mas existem traumas pequenos. Que se eles não forem resolvidos, eles se transformam em grandes traumas. A comunicação é algo importantíssimo nas nossas relações. Eu preciso dizer... Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para eu ajudar o outro a entender a disciplina, a correção e o amor. A Bíblia diz isso. Deus disciplina quem Ele tem por filho. Deus disciplina quem Ele ama. Então eu preciso comunicar. Eu preciso dizer, quantas vezes... Eu conto uma historinha da Cauana, aproveitar que ela está aqui. Na minha época, gente, de criação de filhos, tinha o cantinho do pensamento, tá bom? A minha nora falou que de vez em quando ela faz isso que eu vai ter, Põe lá no cantinho do pensamento. Hoje existem tantas outras abordagens, outras metodologias, enfim. Lá na minha época, gente, não tinha Google, não tinha internet, não tinha blogueira, não tinha, graças a Deus, porque senão eu ia enlouquecer, Ouvi 300 blogueiras diferentes falando sobre um modelo de maternidade, então eu tive que me virar. E era o cantinho do pensamento. Eu tinha dado aula em educação infantil durante 10 anos, era o modelo que eu sabia. E aí uma vez, Cauana era temperamentozinho assim, teimosinho. E aí um dia ela já sabia que ela ia para o cantinho do pensamento, porque ela tinha aprontado. Aí ela pegou e falou,
cotoquinha, tinha uns 3 anos. Cauana tá já dando uma bronca lá, já dando de dedo nela, e disciplinando e tal. Ela olhou para mim, empinou o nariz, já tô indo para o cantinho do pensamento, e bateu a porta do quarto na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, olha o tipo da menina. Aí o meu marido sempre dizia assim, com o Pedro ele dizia a mesma coisa, ele falou, olha, a forma como eles expressam a raiva, deixa, vai bater uma porta, deixa lá, deixa que eles se resolvem, né? Contanto que não seja desrespeitoso, não é? Que deixa, dá uma batidinha na porta, expressa a raiva lá com a batidinha na porta e depois a gente se resolve. Vai lá, conversa. Mas depois, mesmo quando ela não entendia, eu tinha que comunicar. Olha, por que você levou uma bronca? Por que você foi para o cantinho do pensamento? Né? E tal e tudo. E eu sempre reforçava no final. 2 perguntas que eu fazia para os meus filhos. Vocês têm alguma dúvida de que aquilo que eu falei que eu vou fazer? Não. Eu falei, então por que você continua desobedecendo? Porque é do humano, né? Querer fazer do nosso jeito. Mas você tem que comunicar. A comunicação, ela vai fazer muita diferença na construção da confiança. Falo, puxa vida, que bom. Foi por isso então que você ficou brava? Foi por isso que você me deu uma bronca? Foi por isso que você me deixou no vácuo? Gente, você já deixou uma amiga tua no vácuo? Assim? E aí deixou e nunca mais retomou o vácuo. E a coitada ficou pensando que você estava chateada com ela. Em vez de você ir lá e falar, ai, olha, não é nada com você. Eu estava num dia mal, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria mais responder o WhatsApp, eu não queria curtir nada no Instagram. Não tem nada a ver com você, era comigo. Em vez de ficar, entendeu? É claro que a gente também não deve ficar refém disso. Mas uma boa comunicação ajuda a construir base de confiança. Por isso que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco, para que Ele possa reconstruir a base da confiança. E confiar em Deus durante as lutas é um tema muito recorrente na Bíblia, muito. Há muitos exemplos de homens e mulheres que confiaram plenamente no Senhor e não foram decepcionados. Os exemplos foram inúmeros, mas Deus não me deu um exemplo específico para hoje. E eu falei, Senhor, tá, e aí? Aí eu tive uma ideia, que creio veio de Deus. Jesus me deu uma ideia. E eu fui lá no meu aplicativo da Bíblia, e tem um buscar lá, e eu escrevi, confiar em Deus. Só escrevi isso. E aí veio uma sequência de textos bíblicos que falam sobre confiança. E são esses textos que eu vou compartilhar com vocês. A maioria deles eu amo, e foi muito bom poder nessa tarde relembrar isso, porque eu precisava muito relembrar dessa confiança que eu posso ter no Senhor. Que mesmo quando estamos passando por lutas, Ele continua sendo Deus. Então vamos lá. Quero compartilhar alguns textos com vocês. Eles estão todos aqui, ó, na Bíblia. Ai, que pena que a gente não tem a Bíblia para vender hoje, mas a gente vai ter. Então aguarda aí, tá bom? Espera que a gente vai ter um monte de Bíblia bem legal para você poder comprar e começar a se relacionar com Deus através da palavra dEle. Olha só. Deus nos diz lá em Isaías 41:10, é um dos meus versículos preferidos. Por quê? Foi o primeiro versículo que o meu pastor lá em Curitiba, o pastor Sebastião, leu para mim, num momento muito difícil da minha história. Num momento adulta já, eu me converti, eu estava com 32 anos, já casada, mãe do Pedro e da Cauana. E eu tive uma memória que estava lá no meu inconsciente. Eu tive algo que veio para a minha memória que eu não lembrava, que foi a memória de um abuso na infância. E o dia que eu lembrei desse abuso, eu levei um susto muito grande. Hoje eu sei, eu tive uma crise de pânico. Naquela época a gente não falava sobre crise de pânico, não se dava esse nome para aquilo. Era um piti. Eu tive um piti. Estou falando de mim, tá bom, gente? Era do jeito que a gente falava naquela época. Tive um piti. Que não foi uma crise de pânico. Mas o texto que ele leu para mim foi Isaías 41:10, que diz assim, olha, não temas, porque
Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse texto, eu sei praticamente de cor. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço. O que é eu te esforço? Eu te ajudo, eu te levanto. Em mim você vai conseguir levantar dessa situação, com a destra da minha justiça. Quando a gente sofre uma injustiça dessa, um abuso sexual na infância, você não precisa só curar esse trauma de uma forma que vai exigir de você que você perdoe o abusador, que é tão difícil, enfim, que você volte naquela história toda, mas você vai precisar ser purificada da injustiça, e só Jesus pode fazer isso. A Bíblia diz assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quando eu comunico a dor, né, a terapia faz isso. Quando na terapia eu falo das minhas dores, quando eu falo com uma amiga das minhas dores, uma amiga de confiança, eu não estou só ressignificando aquela dor que eu sofri. Eu estou sendo purificada da injustiça, se eu permitir que Jesus entre nessa história. Ele me purifica da injustiça. Saber que Deus está sempre com a gente, nos dá confiança e coragem para enfrentar qualquer prova. Jesus, Ele nos encoraja a confiar no Pai. Você tem um encontro com Jesus, e Jesus vai te colocar nos braços do Pai, não vai ficar só com Ele. São 3 em 1. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De forma bem didática. O teu encontro com Deus acontece através de Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus, através da obra da cruz. E nós estamos no período da Páscoa. É tão importante falar sobre isso. O que é a Páscoa? A Páscoa é a festa cristã, em que nós cremos que Jesus veio, foi enviado pelo Pai para morrer por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Só que eu preciso aceitar esse sacrifício vicário da cruz, para que eu possa cumprir um propósito que é dele. Mas quando eu vou para Jesus, Jesus vai me colocar nos braços do Pai de novo. Ele vai restaurar a minha paternidade. E depois que Ele restaura a minha paternidade, o meu relacionamento com esse Deus Pai e com Jesus é ressignificado também através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele começa a conversar com a gente e a nos dirigir em toda boa obra que o Senhor separou para a gente. Então eu começo a ter uma vida completa nos braços do Pai, com um monte de dificuldade, enfrentando tempestade, mas sabendo em quem eu posso confiar. O Salmo 37, o 125:1, o primeiro, ele diz assim, olha, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O que é o Monte Sião? O Monte Sião está lá, vem vento, vem tempestade, pode vir o que for. Ele não se abala, ele enfrenta a tempestade, ele continua firme. O Salmo 37:3 diz, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Alimente-se da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que a minha comida e o meu alimento pode ser a palavra de Deus. Eu posso me alimentar, eu posso beber da palavra de Deus para ressignificar a minha história. E isso reconstrói a minha confiança. O Salmo 137:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Passa por uma entrega, entrega o caminho para Ele, confia nele e todo o mais Ele fará. O Salmo 37:40 diz, o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Busca refúgio no Senhor e Ele não vai te decepcionar. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quanto tempo eu fiquei me apoiando no meu próprio entendimento? Poxa, meu pai foi ruim comigo. O que custava pagar aquele pacote de biscoito e aquele miojo? Não custava nada para ele. Por quê? Porque eu me apoiei no meu próprio entendimento. Eu estava olhando só para a minha dor. Mas no momento que eu saí do meu próprio umbigo e eu olhei o contexto todo, eu falei, não, espera aí.
Tem um aprendizado aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem com propósito. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Um propósito firme passa pela confiança no Senhor. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu amo esse texto de Isaías, que nos compara com a águia. Contam a história que a águia, quando ela chega num nível de voo, ela simplesmente se solta e voa. Ela voa. Ela alcançou um lugar no céu que ela não precisa mais se esforçar para voar. Ela só voa. E é essa promessa que o Senhor está fazendo para a gente, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Jeremias 17:7, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Romanos 15:13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricas de esperança no poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 1:10, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Quando eu li esse texto, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte, eu lembrei da experiência que eu passei há uns anos atrás. 2 anos só que eu estava morando aqui no Rio Grande do Sul, era o 2º ano da pandemia. E eu tive um problema sério de um apêndice que estourou e eu quase morri. Eu fiquei 10 dias internada. Eu passei por uma experiência de quase morte. Eu sentia que eu estava morrendo. E naqueles 10 dias o Senhor me sustentou de uma forma sobrenatural, que eu costumo dizer, às vezes eu peço para o Senhor para Ele me lembrar daqueles dias, porque eu tive uma experiência tão profunda que é difícil explicar. Pessoas que passam por uma experiência de quase morte, e a esperança está em Jesus, a linha é muito tênue. Estar aqui parecia que não fazia mais sentido para mim, porque quando você vislumbra a eternidade, ela é muito melhor. Eu falava: Senhor, está tudo bem, eu sei que o Senhor vai cuidar de todo mundo que vai ficar, mas eu quero estar com o Senhor. Mas o Senhor deu uma convicção no meu coração, de que aquele trauma que eu estava vivendo na minha saúde física, não era para a morte, era para a vida. Era para produzir vida. Eu costumo dizer que ainda tem uma historinha, que tudo na minha vida tem uma história. Tudo na nossa vida tem uma história, né? Eu tenho medo de cirurgia, sempre tive. Eu tenho tanto medo de cirurgia que quando eu engravidei, eu falei: eu tenho que ter parto normal de qualquer forma, porque eu não vou fazer uma cesariana. Porque eu tinha medo de cirurgia. Então eu tinha medo do parto, mas eu tinha mais medo da cirurgia do que do parto. Então eu encarei parto normal pelo medo que eu tinha da cirurgia. Aí eu tenho tanto medo de cirurgia que daí a gente faz parte de uma geração que cuida, né, do corpo, enfim, estética, tudo isso. Aí tem um montão de coisa no meu corpo que eu não gosto. E aí eu lembro que quando chegou a idade, que eu tinha dinheiro, que eu falava: agora vai dar para fazer aquela cirurgia. Eu falei: não vou, morro de medo de cirurgia, morro de medo de agulha, como é que eu vou fazer? Não vou fazer, vou ter que ficar do jeito que eu sou mesmo, porque não vai ter jeito. De tanto medo que eu tinha. E aí eu tinha tanto medo de cirurgia, que eu passei por uma cirurgia que me deu um corte de 12 centímetros na barriga. Eu falo: Senhor, o Senhor tem senso de humor, né? E eu tinha medo de cirurgia também, porque eu tenho tendência a queloide. Eu tenho um queloide na mão, de um machucado que eu fiz quando eu era criança. Eu falei: vou passar por aquela cirurgia, vai dar um queloide na cesárea, vou ficar com a barriga horrorosa. Também preocupada com a estética. Eu falei: ai, Senhor, o Senhor tem muito senso de humor, né? Um corte de 12 centímetros na barriga. O tempo foi passando, já tem 3 anos que isso aconteceu comigo, e eu olho aquele corte de 12 centímetros e aquela cicatriz, não deu queloide. O médico até me pediu desculpas: me perdoe pelo corte na tua barriga. Eu falei: glória a Deus, eu estou viva. Com corte, sem corte, eu estou viva. Toda vez que eu olho para esse corte, eu lembro que Deus me livrou da morte. Ele me livrou da morte. Ele me deu vida. Então o corte vira motivo de celebração. Tá tudo bem, né? Usa um maiô. Passei a usar maiô.
calcinha que vem até o umbigo, né? Vai na praia, e maiô, tá tudo bem. Até que uma hora eu acho que eu vou encarar a cicatriz mesmo. Por quê? Porque ela virou motivo de celebração. Então, quando eu li esse texto hoje, eu lembrei disso. O qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Filipenses 4:6, não fiquem preocupadas com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica. Estar aos pés de Jesus é apresentar as nossas orações e as nossas súplicas, não só a nossa gratidão, mas também é para a gente orar e falar, Senhor, não estou dando conta, está muito difícil isso aqui. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Hebreus 12:13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, é Jesus dizendo, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. São palavras do próprio Jesus que a carta aos Hebreus cita. Jesus dizendo, olha, vocês são os filhos que Deus me deu. E é por isso que Ele coloca a gente de volta no braço dos pais, do Pai. 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Vocês sabiam, gente, que dá para depositar tudo, sabe tudo, falar, Senhor, toma essa mochila, cheia de medo, cheia de ansiedade, toma. Ele pega, Ele leva, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, é isso que a Bíblia diz. Ele leva e sem reclamar. Não é igual o marido, que a gente já pede para levar o lixo lá no portão, já dá uma confusão, né? Falou, mas e só o lixo? Não, gente, Jesus leva o lixo, leva a mochila, leva a ansiedade, Ele leva tudo. E sabe o que é o melhor? Ele não te devolve. Ele não vai falar para você assim, ó, agora é o dia de você levar o lixo. Vamos? Ele vai falar, continua colocando sobre mim tudo, porque eu dou conta. Salmo 9:10 diz, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Salmo 31:14, quanto a mim, Senhor, eu confio em ti, o salmista dizendo, quanto a mim, eu confio em ti, Senhor. E eu disse, tu és o meu Deus. Salmo 32:10, muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o alcançará. Salmo 33:21, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. O Salmo 34:22, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum, a promessa é nenhum, nada faltará, nenhum será condenado. Eu levo toda a sua ansiedade, eu levo todos os seus problemas, eu carrego as suas cargas. Salmo 55:22, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 56:3, quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti. Quando eu ficar com medo, eu posso falar, Senhor, eu estou com medo, não sei o que vai acontecer, não sei lidar com essa situação é nova para mim, eu estou com medo. A gente pode dizer para Ele, Senhor, eu vou confiar em Ti, mesmo com medo. Sabe, vou com medo mesmo? É o que a gente diz, às vezes, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Hoje, quando eu estava pensando em confiança também, eu estava lembrando, porque agora é mais recente para mim, o processo de ter acompanhado a minha neta começar a andar, né? E aí, mas eu lembrei dos meus filhos também. A Cauana de novo, né? Vamos lá, a Cauana de novo. A Cauana, ela, não é que ela demorou para andar, é que ela teve um trauma quando ela começou a andar. Ela fez 1 aninho e já começou a dar uns passinhos. E o que a gente faz quando o filho começa a dar uns passinhos? Segura na mão dele, não é assim? Então ele está dando, então vai com a mão. Só que a Cauana, ela caiu 3 vezes com a cara no chão, quando ela estava aprendendo a andar. 3 vezes.
E numa das vezes ela machucou bem feio o nariz dela. Não teve que ir para o hospital não, mas ficou todo roxinho o nariz dela. Ela caiu 3 vezes. Isso ela tinha 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. O que aconteceu? Ela ficou com medo de andar. Então ela foi andar sozinha com 1 ano e meio. E aí eu lembro que eu levei no pediatra, eu e o Marco, que daí a gente vem aquela neura, né? Ai, ela está demorando para andar, ela está demorando para andar. E um pediatra muito perspicaz, muito sábio, ele falou assim para mim e para o Marco, ele falou, mãe, pai, ela não anda quando vocês estão segurando na mão dela? Eu falei, sim, ela anda, ela está firmezinha quando a gente está segurando. Então, ela está andando, ela só está com medo. E aí, quando ele falou isso, ela só está com medo, eu lembrei, eu falei, não faz sentido. E ela começou a andar bem no período ali que a gente começou a ir para a igreja, ela tinha 1 ano e meio. E quando a gente foi para o primeiro retiro que a gente foi, ela estava começando a se soltar. Então, quando ele falou aquilo, quando ele me explicou aquilo, me deu uma paz. Eu falei, nossa, é verdade, a minha filha está andando, ela só está com medo de soltar a mão. Por que ela está com medo de soltar a mão? Porque ela caiu 3 vezes. Gente, com Deus é assim. Quando a gente estiver com medo, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar na nossa mão. Até que a gente tenha condições de andar sozinha. Ele vai pegar na tua mão. Ele vai falar, minha filha, vem com medo mesmo, mas eu vou pegar na tua mão, vem cá. Você não está sozinha. Eu vou te ajudar a enfrentar esse medo. E aí, quando o pediatra falou aquilo para mim e para o Marco, a gente relaxou. A gente falou, não, ela está andando, ela só está enfrentando o medo. E aí, a nossa narrativa com ela mudou. Filha, você consegue, está tudo bem. Filha, nós estamos aqui, nós vamos te proteger. A nossa narrativa mudou, porque a gente sabia que ela estava andando, ela só estava enfrentando um medo. E aí a gente conseguiu ajudá-la a enfrentar o medo. É assim que Deus faz com a gente. Se eu reconheço para Ele que eu estou com medo, Ele vai pegar na minha mão e Ele vai falar, Márcia, vamos lá que eu te ajudo. Você está segura aqui, vai minha filha. Vai lá para o Rio Grande do Sul. Você vai enfrentar uns probleminha lá, mas vai dar tudo certo. Eu estou com você. É uma cultura nova, é um jeito diferente de fazer as coisas, mas você vai gostar. Você vai aprender a tomar chimarrão, você vai aprender a falar bah para tudo, bah, né? Para cada expressão é um bah diferente. Você vai, então vai. Você não está sozinha. Falei, tá, eu sempre conto isso, né? Daí eu tenho uma amiga gaúcha que fala que eu sou a paulista mais gaúcha que ela conhece. Falei, eu sou mesmo. Mas eu tive que enfrentar o medo da mudança, o medo da cultura nova, o medo de começar tudo de novo, o medo de abrir mão de trabalho, medo. Mas aí Deus me disse, minha filha, vai com medo mesmo, mas eu vou te ajudar. Vai com medo mesmo e eu vou te ajudar, porque você não está sozinha. Lá no Salmo 34, 22, diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos, eu já li isso. Lá no Salmo 56, 3, né, vou repetir, olha, quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em Ti. O Salmo 62, 8 diz, confie nele em todo o tempo, ó povos, derrame diante dele o seu coração, porque Deus é nosso refúgio. Eu posso derramar diante dele o meu coração. Eu fiz isso hoje à tarde, derramei o meu coração diante dele. Chorei rios, derramando meu coração diante dele. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor não falha. E aí eu estava contando a música, né? Daí eu ia pedir para eles cantarem o Teu Amor Não Falha. E aí eu falei, não, eu confio em Deus. Se for para cantar essa música hoje, o Espírito Santo vai falar com a minha filha e com o meu filho. E, para minha surpresa, o Espírito Santo falou. E a música fez parte do louvor. Mais uma vez, Deus me surpreendendo. E dizendo, está vendo, minha filha? Pode confiar em mim, porque eu não vou falhar com você. O Salmo 84, 12 diz, ó Senhor dos exércitos, feliz. Eu risquei aqui, sinalizei a palavra feliz. Quantas vezes eu recebo em aconselhamento e no meu consultório, eu dizia isso, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz.
eu só quero ser feliz. E aí, olha que interessante, a filosofia do mundo quer dizer para a gente que felicidade não existe. Não, gente, mas peraí, felicidade não existe, felicidade o tempo todo não existe. Você só quer ser feliz, isso é muito primitivo, isso é muito primário. A Bíblia está dizendo que sim. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que em Ti confia. É uma felicidade de contentamento, quando eu aprendo a estar contente em todo o tempo, passando por luta, passando por adversidade, tendo que atravessar o mar, e estando bem. O meu estado de contentamento não muda, porque eu sei em quem eu confio. O Salmo 91, 12 diz: ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmista de novo. Gente, o salmista, ele disse isso o tempo todo. Ele diz 1 milhão de vezes: eu confio em Ti, Senhor. E o Salmo 115, 9, que foi o último salmo que eu escrevi aqui para compartilhar com vocês, diz assim: olha, ó Israel. Israel é o povo separado de Deus. Há uma promessa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que o povo judeu será restaurado à presença do Pai, à presença de Jesus. Há uma promessa, e o salmista está nos lembrando dessa promessa. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Mas eu quero que você substitua isso. Eu escrevi aqui, olha, em vez de ó Israel, ó Márcia. Ó Márcia, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu quero que você coloque o teu nome. Eu quero que você feche o olho agora e você vai fazer um exercício comigo. Você vai pensar nesse texto, nos textos que a gente leu até aqui, todos eles falam de confiança, mas você vai pensar nesse agora, e você vai colocar o teu nome. Ó, pensa no teu nome. Fale para você. Ó Juliana. Ó Cauana. Ó Tainá. Ó Maria. Ó Clarice. Ó Fernanda. Ó Rita. Ó Luana. Ó Bianca. Ó Paula. Ó Helena. Ó Emilene. Põe o teu nome. Ó Valéria. Coloque o teu nome. Ó Cecília. Ó Nina. Coloque o teu nome. Ó Janaína. Ó Camille. Ó Dorcas. Ó Natália. Ó Eduarda. Coloque o teu nome. E agora eu quero que você verbalize o teu nome alto, porque eu não sei todos os nomes aqui. Eu quero que você ouça o teu nome. Ó Gabriela. Ouça o teu nome. Ó Tuane. Ó Anne. Mas eu quero que você, com a tua boca, declare o teu nome. Nós estamos só entre mulheres aqui, então nós podemos falar o nosso nome. Então vamos lá? 1, 2, 3. Ó. Vamos de novo? Ó. Mais uma vez. Ó. Ouviu o teu nome? É o próprio Deus falando para você. Ó, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém? Podemos restaurar a nossa confiança no Senhor? É possível restaurar a nossa confiança no Senhor? É possível confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem um propósito que é eterno? Você gostaria de experimentar esse lugar de confiança? Se você, como eu, foi danificada em alguma área de confiança na tua vida, na tua história, num relacionamento,
eu quero que você fique em pé, porque eu quero que a gente ore juntas, para poder dar uma chance de ressignificar a nossa história, a nossa base de confiança. Nós precisamos dar um ressignificado, e quem ressignifica a nossa base de confiança é Jesus. Ele não vai falhar. O marido vai falhar, o filho vai falhar, as amigas vão falhar, os chefes vão falhar, as pessoas vão falhar com a gente. Mas quando elas falham, e nós vamos falhar com as pessoas, nós vamos falhar. Muitas vezes nós precisamos ressignificar a dor que nós mesmas causamos. Gente, eu já causei dor para tantas pessoas também. Às vezes uma forma de falar errado, que machuca, que fere. Eu sempre digo isso, não torne o outro indesculpável. A pior coisa que tem, a pior vingança que pode existir, é quando uma pessoa da tua intimidade, uma pessoa que você ama, uma pessoa com quem você tem um relacionamento, quando ela torna você indesculpável. O que é tornar o outro indesculpável? É eu não dar a chance do outro pedir desculpas. Há pessoas que nos ferem, que não sabem que nos feriram. Há pessoas que eu feri, que eu não sei que eu feri, porque eu não tive intenção de ferir. A pior coisa que tem é a gente tornar o outro indesculpável na relação. Eu preciso comunicar para o outro, olha, eu fiquei ferida, você me feriu. Dar a oportunidade do outro se desculpar. Dar a oportunidade do outro pedir perdão. Dar a oportunidade para que você possa pedir perdão. Jesus, Ele pode ressignificar a nossa história e a nossa base de confiança. Então, se você quer dar uma chance para Jesus ressignificar a tua base de segurança e de confiança, eu quero que você fique em pé, aonde você está, e nós vamos orar juntas, entregando essa área para Jesus, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, porque a tua palavra tem um conteúdo extenso e denso para ressignificar, Senhor, a nossa base de confiança. Nós estamos aqui hoje como mulheres, Senhor, que já fomos tão danificadas em tantas áreas na nossa base de confiança, mas também nós já causamos esse dano em alguém. Nós pedimos hoje, Senhor, que o Senhor venha ressignificar a nossa base de segurança, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti de tal forma que a gente consiga fazer os consertos necessários, liberar perdão para quem danificou a nossa base de segurança, pedir perdão para quem nós danificamos, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor venha, Pai, trazer um propósito e um sentido para tudo aquilo que vivemos, mas nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Nós declaramos como o salmista, Pai, que o Senhor é o nosso refúgio. Nós declaramos, Senhor, como salmista, que confiamos em Ti. Nós declaramos, Senhor, que confiamos no Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso Pai. Aquele Pai, Senhor, que não falha. Então eu quero te pedir, Pai, por mulheres que aqui, assim como eu, tiveram a base de confiança danificada no relacionamento com o Pai, que elas possam, Senhor, ressignificar essa história de confiança, confiando num Deus que é Pai e que não falha. Que elas possam, Senhor, voltar a confiar em algo que realmente dê um senso de propósito para tudo aquilo que elas fazem e realizam, e que vai tornar a caminhada delas segura e leve, Pai, porque elas estão depositando tudo em Ti, Senhor. Então que hoje, Pai, toda ansiedade, todo lixo, todo medo, toda insegurança, Senhor, tudo aquilo que foi danificado na nossa base psíquica, no que se refere à segurança, a pertencimento e à confiança, Senhor, que hoje, Senhor, hoje se inicia um caminho que vai trabalhar na nossa psique, na nossa razão, na nossa emoção e na nossa vontade, para que a gente possa, Senhor, aprender a escolher a boa parte
e sem medo, Pai, se jogar num relacionamento contigo e descobrir no nosso dia a dia e na nossa rotina que o Senhor não falha. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a minha oração agradecida, porque eu tenho certeza que isso já é uma realidade no céu, que isso já é uma realidade na eternidade, Senhor, e que vamos ter a nossa vida ressignificada em Cristo Jesus, e vamos voltar para os braços de um Pai que não falha, que não decepciona, e que nos ajuda a enfrentar todas as batalhas e todas as dificuldades. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor fez hoje, por aquilo que o Senhor está fazendo, e confirma, Pai, a obra das tuas mãos na vida de cada uma dessas mulheres, na vida de cada uma de nós, Senhor. Confirma essa tua obra. É a nossa oração, agradecidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a gente diz amém, a gente está concordando com essa oração e a gente está dizendo: Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta de psicóloga. Fez sentido para vocês? Eu tenho pacientes de quando elas falam para mim: Márcia, fez sentido para você? Eu, fez. Fez sentido para vocês? Então digam assim: fez. Amém? Amém.